Boa noite. Já estamos aqui para o nosso culto desta noite de cura e libertação. Acabei de chegar de viagem, bem cansada, mas a gente tem que cumprir o compromisso. Deus no controle de tudo nas nossas vidas. E nós sabemos que essa noite, mais uma vez, Ele vai falar conosco. Então, eu quero declarar sobre a tua vida nesse momento o tempo novo do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está com você. Ele é a tua força, tua fortaleza, teu escudo, a tua proteção e tudo aquilo que você tem colocado nas mãos dele vai acontecer no tempo certo, acredita. Sei que o seu dia deve ter sido puxado assim como o meu, mas olha, nós estamos de pé e a vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Vou te pedir agora, vou fazer uma oração com você e vou te pedir para você compartilhar a nossa live, o nosso culto. Nós vamos cantar 2 louvores hoje, já já a gente volta na palavra de Deus, orando, declarando que o Senhor é a nossa força. Rick, um beijo para você. E que com Ele nós somos mais que vencedores. Então fecha seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Pai, estamos aqui essa noite, juntos em oração, mais uma quinta-feira, para nos prostrarmos diante de Ti, declararmos, Senhor, o nosso amor pela Tua pessoa. O Senhor é magnífico, o Senhor é soberano, o Senhor é eterno. Em Tuas mãos está a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. Nós consagramos tudo o que somos, tudo o que temos a Ti. Eu quero abençoar agora a vida de cada pessoa que está aqui online, ao vivo comigo. Eu quero pedir que a presença do Espírito Santo inunde essa casa, inunde essa vida, que o Senhor venha se fazer presente de uma forma extraordinária, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado, e em nome de Jesus, onde houver enfermidade, que haja cura, onde houver cansaço, que haja restauração, onde houver, Senhor, perda, que haja restauração para a glória do teu nome. Que essa noite os santos anjos possam adentrar, Senhor, as portas de cada lar onde esta oração está chegando. E que o teu nome seja glorificado através de curas, através de milagres, através, Senhor, de restituição. Que dores agora desapareçam em nome de Jesus. Que mal-estar, que tudo aquilo que tem sido trago, enviado, Senhor, sobre os teus filhos para enfraquecer, para fazer perder, para trazer tristeza, desavença, contenda, desânimo, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós começamos essa live declarando: a nossa vida é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, tudo que leva o nosso nome é do Senhor. Por isso levantamos as nossas mãos essa noite e declaramos: nós vivemos, caminhamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustenta. Nós possamos ser alvo da tua graça, alvo da tua presença, alvo da tua misericórdia, do teu favor. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que o nome do Senhor seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus, que todos que entrarem aqui recebam hoje do Senhor para a glória do teu nome. Amém. Hoje não teremos a live no YouTube, porque, como eu estou transmitindo pelo celular, eu cheguei agora de viagem e o outro telefone está descarregado. Então a nossa live hoje será só no Instagram. Se alguém conseguir ir lá no YouTube e avisar, que isso será somente aqui, tá bom? Da vez passada caiu, foi um tumulto, então hoje vai ser só aqui. Vamos cantar 2 louvores e já já a gente volta, enquanto você compartilha e convida todo mundo para vir participar da live aqui. Nós vamos começar cantando essa noite, Não Há Lugar Mais Alto. E é bem rapidinho.
A gente já volta trazendo a palavra de Deus, nosso ato profético de hoje. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas por mim e por você. Eu também estou super cansada, mas eu sei que sempre que nós estamos aqui, Rainério Mendes, sempre que nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, Ele se manifesta, Ele age. E quando nós terminarmos esse culto hoje, vamos estar, eu e você, restaurados para a glória do Senhor. Vamos declarar: não existe outro lugar onde eu possa estar, Senhor, a não ser a Tua presença. Seja bem-vindo neste culto, Jesus. Nós te adoramos, te exaltamos. Enquanto eu estiver cantando, aí do outro lado, você pode adorar o Senhor do jeito que você achar melhor. Aos teus pés, arde meu coração. Aos teus pés, entrego o que sou. És o lugar da minha proteção, onde nada pode me tocar. Me perdoaste, me aceitaste em tua presença, me levantaste, hoje me prostro a adorar-te. Me perdoaste, me aceitaste em tua presença, me levantaste, hoje me prostro a adorar-te. Bora declarar comigo, bora. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés. Não existe outro lugar. Não existe. Você pode declarar isso para ele? Não há lugar mais alto onde eu possa estar, Senhor. Desculpa. Aos teus pés, arde meu coração. Aos teus pés. Declara. És o lugar, Senhor. És o lugar da minha proteção. Onde nada pode me tocar. Me perdoaste, me aceitaste tua presença, me levantaste, hoje me prostro a adorar-te. Me perdoaste, me aceitaste em tua presença, me levantaste. Declara. Não há lugar mais alto. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés. Levanta a sua mão e vamos declarar. E aqui permanecerei, Senhor. Aqui permanecerei. Prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés.
Não há outro lugar, Senhor. Mais alto, tão grande. Não existe outro lugar, querido, onde nós possamos estar. Porque qualquer lugar que não seja os pés do Senhor é o lugar errado. Então que todos nós essa noite possamos olhar dentro do nosso coração e ver se existe algum lugar que a gente se desviou, que a gente se afastou, que a gente parou de ouvir a voz de Deus, que não era o lugar que Deus queria. Todos nós, independente se a gente é pregador ou não, tem uma hora que a gente foge da graça. Tem uma hora que a gente se esconde. E também tem a hora que a gente precisa voltar. Entender que nós erramos o caminho e nós precisamos prestar atenção para que nós não venhamos nos perder no meio da caminhada. Eu quero começar hoje o culto dizendo: você não foi chamado para desviar-se da caminhada que o Senhor preparou para a sua vida. Ana Bills, você não foi chamado para perder esta luta. Você não foi chamado para andar cabisbaixo. Você foi chamado para viver o extraordinário do Senhor. Mas você precisa acreditar que no meio do vento existe uma brisa suave que vai acalmar você. No meio das grandes ondas tem uma voz, mesmo que você não ouça, mas as ondas vão ouvir, ordenando a calmaria delas para você. Você precisa entender que no meio da tribulação tem um momento de paz. Nem todo dia é dia de sorrir. Nem todo dia é dia de colher. Tem dias que a gente chora, tem dias que a gente não colhe nada, como Pedro naquela pescaria não pegou nada. O cara era especialista em pescaria. Mas exatamente aquele dia, por ele achar que ele era o cara, e ele tinha experiência no que ele fazia, Deus deixou Pedro sem pegar nada uma noite inteira. Tem horas que não vai ser a nossa experiência que vai fazer com que a gente vença uma luta. Tem horas que o que vai nos fazer vencer é olhar para o alto e obedecer à sua voz. É fácil, bispo, obedecer à voz de Deus? Não. É fácil servir a Deus? Não. Eu vou te dizer que talvez seja uma das coisas mais difíceis para um homem, para uma mulher, para um ser humano, é obedecer à voz de Jesus. Muito bem, Sara, volte mesmo. Porque quando nós obedecemos à voz dele, nós precisamos abrir mão de algumas coisas em nossas vidas para viver o que o Senhor tem para nós. Tem coisas que quando Jesus entra, elas precisam sair. Porque Jesus e certas coisas não ocupam o mesmo espaço. Então, se você quiser ter Jesus dentro do seu coração, comece a perguntar o que agrada ao Senhor e o que desagrada. O que é bom para ti e o que não é, Senhor, diante dos teus olhos. Oi, meu amor. Muitas vezes, Deus vai olhar para nós e ele vai perguntar: você realmente quer o que eu tenho preparado para você? E a maioria de nós vai dizer que sim. Só que em seguida vem a próxima pergunta. Você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que for necessário para ter a minha presença? Eis a questão. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque Jesus chama uma multidão. Gideão, ele tinha tantos homens. Ele tinha um exército gigantesco. Mas quando Deus fala assim, leva eles para a beira do rio e vê como é que eles tomam água, a maioria precisou ser tirado. No meio da prova, muitos de nós se perdem. A Bíblia diz que nós somos provados como o ouro é provado no fogo.
O problema é que a maioria de nós, quando o fogo começa a esquentar, a panela começa a ferver, a gente quer pular fora. Jesus, ele não obriga ninguém a permanecer no teste para depois ser aprovado. Você e eu precisamos entender que o teste é a magnitude de Deus testando o nosso vaso para ver que tipo de conteúdo a gente aguenta. Exatamente no meio do teste, Deus está dizendo, deixa eu ver. Se você aguenta só um pouquinho de óleo, se você aguenta pelo meio, se você aguenta até o ombro, ou se eu posso encher você até a tampa, até transbordar. Que imagina se Deus faz um vaso assim pequenininho e ele tem a intenção de encher de óleo de uma forma sobrenatural, mas daqui a pouco o vaso, pum, explode. Deus não faz nada pela metade, presta atenção. Deus não faz nada mal feito. E tudo que Deus faz é perfeito, porque a Bíblia vai dizer que a luta produz perseverança. A perseverança produz esperança. E nós precisamos entender, toda luta que nós passamos é permissão de Deus. Eu só sei a pressão da luta que eu estou enfrentando. Eu não sei a luta que você está passando. Mas eu também não sei até onde eu aguento, porque o ser humano não se conhece 100%. Você não conhece ninguém exatamente da maneira como você não se conhece. Às vezes você pode dizer, bispa, eu me conheço sim. Eu vou dizer que não. Sabe por quê? Se você me perguntar, bispa, você se conhece? Tem decisões no meio do furacão que a gente, se alguém conta uma história para nós e pergunta, o que você faria no meu lugar? Você vai responder algo. Mas quando a situação é literalmente sobre você, você geralmente não sabe que decisão tomar. A gente não se conhece. A gente não conhece as pessoas perto de nós. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele sonda o coração. E antes mesmo que eu fale, ele vem conhecer Valfiel. Antes mesmo que eu pense, ele já sabe o que eu vou pensar, o que eu vou falar. Então eu quero começar te dizendo, tua luta não é o fim da tua história. Tua luta é o começo de um grande lapidar, um grande aprendizado do que Deus fará na tua vida. Para vocês que estão aqui dizendo que estão cansados, quem disse que eu não estou cansada? Mas a Bíblia diz o seguinte, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já foi aos pés da cruz? Sabe qual é o problema? É que às vezes o inimigo ele suga nossas forças, ele tira nossas forças, ele tira nossa capacidade de orar, de ler a Bíblia, de respirar. A gente não consegue. E isso nos deixa vulneráveis, frágeis. Mas eu vou te dar um conselho aqui essa noite. Se você tiver qualquer coisa na tua vida que você tem percebido, viu, Bia, que tira a sua comunhão com Deus, não pensa duas vezes. Joga fora. Bispa, eu vivo cansada. A pergunta é, o que é que está sugando suas forças? Porque às vezes o que suga nossas forças é algo que a gente nem quer enxergar. Mas é bem assim. São pessoas, são alianças, são situações, são filmes, são séries, são músicas. Tem coisas que tiram a nossa atenção do Espírito Santo. Nos leva a um fio bem fininho de intimidade com Deus. E isso faz com que nós fiquemos com brechas para que o inimigo nos ataque. A pergunta é, que tipo de amizades você tem tido? Que tipo de aliança você tem feito? Que tipo de filme você assiste na sua casa? Que tipo de música você ouve? Será que você ora? Será que você só assiste aqueles filmes de terror, aquelas séries Netflix que tem os vampiros, os bichos, os demônios? Se você não sabe, eu vou te dar uma dica. Tudo isso passa para sua casa através da televisão. É pecado ter televisão, bispa? Não.
Não, eu não sou do tempo que ter nada em casa é pecado, até porque Deus fez para nós. Deus deu inteligência para o homem, para a gente ter uma TV. Nós não somos quadrados, tem informação. Mas cuidado com o que você deixa passar na TV na sua casa. Me dá 2 almofadas dessa, por favor. Cuidado. Sabe por quê? Porque se você só abre a televisão para colocar filme de terror, filme de guerra, filme de morte, filme de ocultismo, filme de bruxaria, filme de satanismo, é o que você está atraindo para sua casa. Infelizmente, aí tem coisas que você vai se queixar que não é caso de oração. É caso de você fechar as brechas. Ah, bispa, só assisto filme de sangue, só gosto de coisa de guerra. Você vai atrair para você o quê? Guerra. Você pode assistir, sim. Assiste uma série, sabe, que fale de Jesus, que fale de romance, que ninguém roube nada de ninguém, que ninguém mate ninguém, porque tudo aquilo que eu vejo contamina a minha alma. Aquilo que eu não vejo não vai me contaminar. Mas se eu deixo a música do rock invocando o nome do capeta dentro de casa ou no carro, é o que você vai ter. Mas a Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As pessoas têm sentado em mesas para falar mal da vida de outras pessoas. Me diz uma coisa, você já ouviu falar do mexeriqueiro? Mexeriqueiro não é de mexerica, aquela que a gente come tirando a casca, não. Mexeriqueiro é de fofoqueiro. Cristiane, quando o seu filho escuta e não assiste e não ouve conselho, você tira o cabo da TV, ou então você diz que queima a televisão e faz com que ele não assista mais. Eu falo assim, enquanto comer do meu pirão, vai comer do meu cinturão. Se está dentro da sua casa, tem que respeitar você, tá? Se é teu filho, você que paga a comida, a água, a energia, a luz, bota o moral na sua casa. Enquanto estiver embaixo do meu teto, vai ter que obedecer às regras da minha casa. Então, muitas vezes, a gente está vivendo ataques que entram porque nós convidamos. Você sabia de uma coisa? O diabo, ele não entra sozinho, mas ele entra acompanhado. Às vezes, uma pessoa que você convidou entrou na sua casa e ela é uma pessoa que anda com entidades, que anda com coisas, que anda com espíritos. E então, tudo isso recebe legalidade através da vida dessa pessoa quando passa pela sua porta. Você precisa ter visão de Deus. Quem são seus amigos, quem senta na minha mesa para comer na sua mesa, tem que ser alguém de confiança. Mesa é lugar de comunhão. Jesus sentava na mesa só com quem? Com os discípulos, com o Jairo, com Marta e Maria. Mas todo mundo entra na sua casa, todo mundo tem acesso à sua porta, todo mundo vai estar na sua cozinha, todo mundo abre a geladeira, todo mundo entra no seu quarto. Ei! Não! Cadê sua privacidade? Nossa casa é o nosso território. Nossa casa é o nosso esconderijo. Nossa casa é o nosso templo. E principalmente, cuidado com o que você divide com as pessoas. Porque às vezes Deus te deu algo que é teu. E você fica dividindo um pedacinho para cá, um pedacinho para cá, outro para lá. Quando dá no final das contas, você não tem nada. É porque Deus não te abençoou? Não. É porque você distribuiu, deu aos seus amigos, deu à sua parentela, deu a todo mundo e esqueceu de você. Vou só te falar uma coisa, tirar da sua panela para dar para o outro é pecado. Primeiro a minha casa, primeiro a minha família, primeiro a minha vida, depois a vida do outro. Na minha mesa, já vou entrar na palavra, tá? Nós vamos ministrar sobre o Salmo 23, aguenta aí. Na minha mesa, ela tem os lugares marcados das pessoas sentarem. A minha mesa tem o meu lugar, ninguém senta no meu lugar, é a minha mesa, a minha família é prioridade. Minha mesa, meu lugar, lugar do Joshua, lugar do meu outro filho quando ele está aqui, lugar da nora, lugar dos netos e o lugar de quem for chegando. Quem for visita, que vai sentando para a ponta. Minha família é prioridade, é cabeceira. E eu não abro mão de uma mesa posta do café da manhã, se eu estiver em casa, do almoço e do jantar. Sabe por quê?
Porque durante a mesa posta eu tenho comunhão com a minha família. Eu tenho comunhão com os meus filhos. Eu tenho comunhão com as pessoas que convivem comigo todo dia. E tem qualquer pessoa que eu vou colocar na mesa para fazer parte dessa comunhão? Bispa, e se a pessoa chegar na hora do almoço? Você tem o WhatsApp, né? Pergunta se ela não tem comida em casa. A não ser, querido, que seja um caso, assim, periódico de alguém que chegou na sua casa, uma visita, é outra coisa. Eu estou falando de gente metida que vem na hora do almoço só para comer tua boia. Presta atenção, tá? Outra coisa que eu vou te falar, que o Espírito Santo está me incomodando. Não empresta roupa sua para ninguém. Dê. Dê. Pegue a roupa e dê. Bispa, pediu meu sapato emprestado. Doe. Bispa, pediu sei lá o que, meu emprestado. Dê. É melhor você dar do que você tomar de volta. E aí você vai absolver, quando você recebe aquela a roupa que foi usada por outra pessoa, a energia. Às vezes a pessoa é invejosa. Ela vestiu sua roupa, na verdade, ela queria ser você. Queridos, não empresta. Dá, que é o melhor que você faz. Então, aprenda essa lição. Fale pouco. Não conte da sua vida para ninguém. Porque nem sempre as pessoas querem saber da tua vida para te ajudar. A maioria das vezes elas querem bisbilhotar. Saber se você está falindo, está morrendo, está vivendo, está doente, se está no caixão, com o pé na cova. É assim. Diga sempre que eu estou bem. Diga sempre que eu estou bem. Mais uma dica que eu vou dar aqui, tá? Eu sei que tem mulheres que têm um casamento maravilhoso aqui. Como tem mulheres que também têm um casamento ruim ou não teve sorte ainda como eu. Infelizmente a gente erra. Mas olha, vou te falar uma coisa. Sempre que você estiver num lugar público, que uma outra mulher olhar para você e falar assim, ai, como seu marido é maravilhoso. Ai, ele abre a porta do carro para você. Ai, ele te serve. Ai, como ele é legal. Sabe o que você fala? Nunca elogie o que você tem de melhor. Não, mulher. É cheio de defeito. Você que não viu, mulher. Ele é assim só na frente das pessoas. Em casa ele é cheio de defeito. Não, você não vai dizer o defeito, que você não vai profetizar, mas nunca diga que o que você tem é bom. Nunca mostre as suas pérolas. Mostre o carvão. Mostre a madeira para ser queimada, mas nunca elogie um namorado, um marido, um noivo, alguém que você ama na frente de alguém. Sabe por quê? Aquilo vai virar inveja. Aquilo vai virar inveja, sabe? A pessoa vai querer desejar ter um igual ao seu. Daqui a pouco ela quer ter o seu. Então, quanto mais defeito você botar, melhor. Nunca diga que o seu é bom. É ruim. Você entendeu? Então, presta atenção. Você só perde aquilo que você expõe. Casamentos felizes não são postados na internet. Eu tenho uma teoria comigo. Casal que fica muito se lambendo, beijo pra cá, beijo pra lá na internet, no Instagram, pode ir atrás, que é ou chifrudo, ou apanha em casa, é sério, irmãos, ou tem problema, sabe por quê? Porque casamento de verdade não se posta. Relacionamento feliz não se expõe. O que a gente tem de bonito a gente guarda, o que não é visto não é cobiçado. Você entendeu? Então, se você tem algo bom que Deus te deu, que Deus te abençoou, guarda pra você. Eu fico assim, abestalhada com esse povo que não tem o que fazer, que entra na internet e faz, sabe o quê? Vai comer uma comida, posta a foto da comida. Pra quê, abençoado? Quem tá do outro lado não vai poder comer com você, não. Come tua comida, enche a tua barriga, para de ser besta. Ah, eu comprei um carrão. Vai mostrar pra quê? Pra alguém desejar furar o pneu, que tu sofre um acidente e morra porque queria teu carro? Comprei uma mansão. Compra a tua mansão. Vai morar nela quieto, calado, tá tudo certo. Ninguém precisa saber o que você come, qual é a cor da cueca que você veste, da calcinha, do sutiã. Vai viver tua vida. Pois eu vou falar pra vocês. Se eu não tivesse que trabalhar todo dia com a internet, eu não ia postar nada meu. Eu não gosto nem de foto. Eu não gosto. Vocês sabem da minha vida porque eu conto. Mas essas coisas não se faz, irmãos. Felicidade a gente guarda no bolso. Ouviu falar isso? Felicidade se guarda no bolso, não se expõe. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó. Chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Mas posso falar uma coisa? Ninguém se alegra com a sua alegria. Todo mundo, quando vê você feliz, quer te dar uma porrada para você cair e morrer. A alegria do ser humano é ver você por baixo.
A alegria do ser humano é ver você chorando. Então, poste suas desgramas, poste sua tristeza. A alegria você guarda, tira foto e guarda, faz um vídeo e guarda. Você entendeu? Entendeu? Como a pastora está dizendo, se mostrar já é luta, imagine mostrando. Guarda o que Deus te deu no teu bom tesouro. E no tempo oportuno, se for a vontade do Senhor, se Ele assim te revelar, você conta um testemunho. Eu vou te falar uma coisa? Nem todo testemunho eu conto. Sabe por quê, irmãos? Porque tem testemunho que não é para ser falado, é para ser aproveitado. Tem testemunho que é para ser vivido e não, como é que diz? E não exposto, entendeu? Precisamos entender o que Deus quer de nós. Às vezes, as coisas estão escapando pelas nossas mãos porque a gente está mostrando demais. E as pessoas do outro lado estão cobiçando demais. Essa rede social é boa para muita coisa, mas é uma desgrama. Essa rede social tem destruído o caráter, personalidade, relacionamento de muita gente. Então, vamos usá-la para o bem. Vamos usá-la para evangelizar. Vamos usá-la para abençoar pessoas, ajudar pessoas, mas se resguarde. É o que Deus tem para você essa noite. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 23. Eu já estou falando há um tempão aqui, mas eu queria começar nosso culto assim hoje, tá? Para você não ficar dizendo... Olha, eu fico revoltada quando alguém fala assim... Ô bispa, a demônia fulana de tal entrou no meu casamento e levou meu marido. Querida, nem sempre foi demônio, não. Às vezes foi seu marido mesmo que perdeu a vergonha na cara, às vezes foi sua esposa que perdeu a vergonha na cara, às vezes foi você que maltratou, às vezes foi você que fez coisa errada. Todo mundo culpa o cão. Por que ninguém se culpa, irmãos? Irmão, tem coisa que o cão não sabe nem o que aconteceu. É a gente que faz. Então vamos parar de culpar quem não tem culpa pelos nossos erros e assumir o controle daquilo que nós fazemos. Porque tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Não adianta alguém fazer uma coisa errada pensando que daqui a pouco nada vai acontecer. Vou morrer e vou levar pro resto da vida. Vai, meu filho, vai levar pro resto da vida sim. A colheita. Ela chega para... quem é ladrão lá no futuro vai achar alguém que roube ele. Quem mata lá no futuro vai achar alguém que mate ele. Quem fala mal de alguém, lá na frente vai achar alguém que fale mal dele. Quem trapaceia aqui hoje, lá na frente vai achar alguém que trapaceie ele. Essa é a lei da vida. Isso é a lei da semeadura. Então, para de culpar o cão. Analisa o que você fez. O cara mandou uma mensagem para mim aqui. Olha só. A Josi falou, exatamente. Boca fechada boca fechada protege a bênção. O homem mandou uma mensagem para mim aqui, me deu vontade de rir. Eu não estou expondo, não. Estou contando, não vou dizer nome. Ô bispo, ore por mim, porque há tanto tempo atrás eu separei da minha mulher, ela me botou ela está de protetiva, mas ela não consigo ver meus filhos, e eu queria voltar para minha mulher. E eu falei, querido, ou essa tua mulher desgraçada não presta mesmo? Ou peraí, por que ela está de protetiva? Tu bateu nela? Não, bispa, eu sou um santo. Falei, querido, primeiro que o delegado não vai dar uma protetiva para mulher que tu não fez nada. Não é possível. E por que tu não pode ver os filhos? Tu fez o quê? Ai, bicho, porque ela levantou um monte de acusação. Quer dizer que ela e a polícia é tudo mentirosa. Só tu que é o certo. Falei, querido, vai orar, que é o melhor que tu faz. E vai analisar a tua vida, onde tu errou. Para ver se fosse você no lugar dela, te daria uma chance? Ele me mandou mais mensagem. Então tem coisas que não é erro. Aliás, tem coisa que não é diabo. Tem coisa que somos nós. Nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia aí comigo. Salmo de número 23. Eu espero que você pegue essa palavra hoje. Essa palavra aqui é chave de libertação, é chave de livramento, é chave de mesa cheia, mesa farta. E eu quero que você aprenda comigo. O Senhor é o meu pastor. Quando eu falo de pastor, o que você entende? Ai, bicho, você é a minha pastora. Só que eu sou uma pastora cheia de falha, né? Quando o Davi, ele está enfrentando um dos maiores tormentos da sua vida, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Quando eu estou aqui pensando em pastor, irmãos, antigamente falando, o pastor, ele nem dormia à noite.
Aqueles pastores do interior de antigamente passavam a noite na igreja de joelho, em oração pelas ovelhas da igreja. Então Davi, na hora que ele passa pelo perrengue, ele vai lembrar, peraí, eu não estou só. Eu tenho alguém que eu posso contar. Eu tenho pastor. Eu tenho dono. Eu tenho alguém que guarda a minha alma. Eu dormindo, acordado, em qualquer situação, ele guarda a minha alma. E quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, independente do que aconteça, eu sei que eu estou guardado. E aí ele continua, e algo me chama muita atenção, porque ele fala assim, ele é o meu pastor, por isso nada me faltará. Mas espera aí, está faltando, bispa. De vez em quando também falta na minha. Mas esse faltar, na verdade, não é falta, é lapidar. Porque quando nós temos Jesus como nosso pastor, Deus como pastor, ele não deixa faltar em hipótese alguma. Deixa eu só escrever aqui, ó, para vocês compartilharem. Quando o meu moderador sumiu, eu não vi ele aqui, então eu mesmo vou escrever. Quando a gente tem Jesus como pastor, irmãos, não falta nada, não. Eu vou ter o momento da tristeza? Vou. Mas imediatamente eu vou ter o momento da alegria. Bispa, se Deus for o meu pastor, eu vou chorar ou nunca mais eu choro na vida? Eu seria a pior mentirosa do universo se eu olhasse para você e dissesse, não, se Deus for seu pastor, você não chora mais. Conversa é essa, irmão. Você tem que chorar, que é para hidratar a alma, hidratar a pupila, hidratar o olho. Chora. Mas em seguida vem a alegria. Essa é a diferença. Chorar com Deus é uma coisa. Chorar sem Deus é ficar sem resposta para o resto da vida. E o engraçado é que Davi entende tanto isso que ele diz, ó, vai escrevendo comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero declarar na tua vida agora, nessa quinta-feira, você é ovelha de um pasto lotado. Tem muitas ovelhas no pasto que você pertence. Tem muitas ovelhas no lugar que você é alimentado, mas nada vai te faltar. Porque quem te garante isso não sou eu. Quem te garante isso é a Bíblia. A palavra de Deus que diz, o Senhor é o teu pastor. Nada vai faltar para você, porque Ele há de suprir a tua necessidade. Quem crê, coloca aqui embaixo. Eu tenho pastor que não me deixará faltar nada. Ele diz assim, ó. A minha vida, ela está meio tumultuada. Eu tenho passado pelo vale. Eu tenho passado pela dificuldade. Meus inimigos tentam roubar a minha paz e até o meu reinado. Mas, quando eu olho ao redor, o pasto que um dia foi tão verde está seco. Você imagina só, Davi, considerado grande adorador, muita gente culpa ele por muita coisa, eu não culpo ninguém, porque Deus tem sua maneira de agir. Agora, ele era acostumado no seu reinado a ter vários empregados, a ter vários servos que faziam tudo o que ele mandava. Mas, de repente, Davi se vê sem castelo, sem empregado, com poucos soldados, fugindo no meio do mato, por causa do seu próprio filho. Imagina como é que estava a cabeça dele. Davi, com certeza, estava se sentindo cansado de fugir. Ele não tinha, naquele momento, a sua cama confortável. Ele não tinha a sua água pura, ele não tinha o povo servindo ele ali com o banquete, com a comida, mas ele tinha uma coisa que nós não podemos perder. Ele tinha fé e a certeza de que ele era ovelha. E ovelha não se transforma em bode no meio da luta. Ovelha continua acreditando que o seu pastor é seu dono e que tudo vai ficar bem. E aí Davi vai deitar para dormir e vai lembrar, poxa vida, lá no meu castelo, lá em Israel, meu pasto é verde, meu pasto está sempre cheio e agora eu estou aqui nessa situação. Não tenho nem como alimentar os meus soldados. Mas ele diz, ó, o Senhor vai me fazer repousar
em pastos verdejantes. Sabe o que é isso, irmãos? Eu profetizo aonde eu quero chegar antes mesmo que a situação aconteça. Quem serve a Deus não olha para a luta. Quem serve a Deus não olha para a guerra. Quem serve a Deus olha para o futuro, já determinando, profetizando, extraindo do espiritual para o físico o que ele quer que aconteça na sua vida. E entrando um pouquinho aqui, eu quero ir para Ezequiel 37, o vale de ossos secos. É engraçado que Deus leva o profeta a um vale que estava cheio de ossos secos. Mas aí, Deus não profetizou. Era muito fácil botar o profeta lá e dizer: profeta, tá sentindo esse cheiro aí de carniça? Só tem aí soldado morto, mas escuta, observa que eu vou fazer um milagre. Assim é fácil, né? Aí todo mundo ia ficar sentado só esperando o milagre. E aí o que ia acontecer? A gente não ia dar valor. A gente não ia dar valor à bênção. A gente não ia dar valor para Jesus. Aí sabe o que é que Deus faz? Profeta, tá vendo aí? Tô. O que é que tu tá vendo? Tô vendo um exército de ossos secos. Muitas pessoas morreram aqui, Senhor. Então me diz uma coisa. Tu acha que esses ossos ainda podem ressuscitar? Pode ter vida daí? Ele deve ter dado uma olhada, Ezequiel. Se eu fosse Ezequiel, eita, peraí, deixa eu pensar, deixa eu olhar. Ai, Jesus, eu não sei não. No meu ver, não tem jeito não. Mas, quem sabe é o Senhor. A última palavra quem dá é o Senhor. Última validade quem dá é o Senhor. Aí, em vez do Senhor ter dito: muito bem, profeta, tu respondeu certo, então lá vai, contempla o milagre. Deus dificulta a vida do profeta. Deus, muitas vezes, ele vai dificultar a nossa vida para ver qual é a nossa disposição espiritual, porque quando a gente não está na luta, a gente é forte, a gente dá cambalhota, rodopeia, é labaxeira e anda para cá e para lá. Aí Deus fala assim: então espera aí, deixa eu ver se na hora da prova você também é o fortão, é a valentona, é ou não é? Aí ele diz: profetiza. Imagina Ezequiel olhando e dizendo: meu Deus, vou profetizar o que aqui? Por onde é que eu começo? Porque é um fedor desgramado. Mas ele diz assim, ó: então eu profetizei. E na proporção que eu fui profetizando, eu escutei um barulho. Toda vez que você profetizar, vai acontecer barulho, porque na sua boca há poder para ressuscitar até os mortos, se assim necessário for. Todas as vezes que você profetizar, Deus vai mover o céu, a terra e o que for preciso ao teu favor. Todas as vezes que você profetizar, cadeias vão se quebrar. Todas as vezes que você profetizar, portas vão se abrir, doenças vão ter que sumir. Por quê? Porque na sua boca há poder enviado pelo Espírito Santo. Aí Ezequiel diz assim: pessoal do céu, tomei um susto, um baita susto daqueles. Menino, se ele fosse cearense, né? Menino do céu, quando eu comecei a profetizar, vocês não acreditam o que aconteceu. Deus fez um reboliço, e é a única vez que eu vejo a palavra reboliço na Bíblia. Não tem outro versículo ou livro da Bíblia, esse é o único. Porque reboliço é bagunça, tirar do lugar, é mudar tudo, é misturar, é bagunçar, é confusão. Ele diz: Deus fez uma confusão naquele vale. Sabe? Começou tudo a sair do lugar. Eu achei que nada ia se levantar. Aí quando eu olhei, era o osso do braço juntando com o osso aqui, que eu não sei o nome disso aqui. Daqui a pouco era o osso da coxa com o osso da perna. Daqui a pouco eram as vértebras da coluna, os ossos da cabeça. Orai, cabaço, belabacai. Do nada, Deus fez uma confusão. Mas porque o profeta profetizou. E eu quero declarar: você vai se levantar ainda esta noite, você vai profetizar aquilo que você quer ver Deus fazer na tua vida.
Porque o Deus de paz esmagará embaixo dos teus pés a cabeça da serpente. E o Deus de paz trará à existência aquilo que você acha que não existe, mas já é teu, basta tomar posse. Imagina que Ezequiel olha, o que não era nada agora era o quê? Ossos, esqueletos humanos. Ó, nada começa perfeito. Pode ser que comece só com esqueleto. Mas algum corpo humano fica de pé, se não tiver um esqueleto. Deus manda te dizer exatamente isso, para mim e para você, filho, filha. Primeiro eu estou levantando o esqueleto, para depois concretizar em cima aquilo que eu sei que é necessário. O problema é que na hora do esqueleto você não está tendo paciência. E eu preciso que você entenda, filho. Primeiro a ossada, depois espera que o restante vem. É só você abrir a boca e profetizar com fé que tudo que você pedir, em meu nome crendo, você vai receber. Agora, Ezequiel profetizou, os ossos se levantaram. Aí ele diz assim, então eu profetizei sobre aqueles ossos os tendões. Ó, osso não se mexe sem tendão. Tem que ter paciência. O processo é doloroso. Imagina uma criança se formando no ventre da mãe durante 9 meses. É só um negocinho assim pequenininho. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se tirar antes do tempo, a maioria morre. A maioria não aguenta. Mas se chegar dos 8 meses para frente, às vezes até de 7, já sobrevive. Mas Deus manda te dizer, não será de 7, será de 9. Deicado, isablacai. Aguenta, porque estou preparando o melhor para você. No meio desse deserto tem água, água fresca, cristalina para você beber. Tem uma mesa, um banquete preparado, tem pão assado, tem carne. Nada vai te faltar, porque você tem um pastor. Ezequiel diz, eu profetizei tendões, e eu me arrepiei todo, estou aqui conjecturando, tá? Ezequiel olhando e dizendo, meu Deus, o que é isso? Eu vou ter um susto aqui, eu estou assustado com tanta bênção, Deus. E ele diz, peraí, os esqueletos levantaram, eu profetizei tendão e o tendão veio. Agora eu profetizei a carne, e a carne começou a cobrir o esqueleto. Rai, camanto, biacebe, alabacai. Porque você tem pastor, porque você tem um dono. Não vai ficar só no esqueleto. Ainda que alguém olhe para você e diga, morreu, perdeu a carne, perdeu o esqueleto. Rai, cabadabassúbia. Deus é Deus de restituição. Labai, churrabacai. Deus manda dizer, eu ainda sou o Deus da restituição. O Deus que faço quando ninguém vê. O Deus que assino quando ninguém espera. O Deus que revogo quando todo homem acha que está por cima da carne seca. O Deus que mudo de território para confundir Satanás. O Deus que dou comando enquanto você dorme e arranco tudo aquilo que não me pertence da tua vida. O Deus que me levanto do meu trono para dizer vitória, vitória, vitória para você, aleluia. Agora, Ezequiel vai dizer que ele vê agora os esqueletos de pé. Os esqueletos agora estavam com a carne, toda carne viva, ó. Pensa no negócio feio. Imagina aqui o rosto sem pele, todas as carnes vivas, vermelhas. Aí ele diz assim, falta alguma coisa. Meu Deus, mas está feio. Mas eu vou ter que aguentar e continuar crendo. Porque o mesmo Deus que levantou o esqueleto, colocou os tendões, colocou os nervos, colocou a carne, Espírito Santo, coloca a pele. Deus manda te dizer. Vai ser tão perfeito que Deus vai fazer, que até a sua alma saltará de alegria. Ele não vai fazer pela metade, ele vai fazer por completo. Então, essa noite, lembre-se, você tem dono, você tem pastor. Ele vai suprir todas as tuas necessidades, pastora Tami, Kátia, Raineri. Deus vai suprir Simone, Deus não vai deixar faltar nada. Deus manda dizer que todos os papéis de água, de luz, os débitos de escola, Deus vai colocar no lugar.
Aleluia. Agora, Ezequiel achou que estava tudo pronto. Aí Deus fala, aí ele manda mensagem para o céu, ele vai orar e diz, Deus, você ouviu como eu tenho fé, Deus? Ó, eu tenho fé. Eu profetizei lá naquele cemitério, nos esqueletos, viu, Deus? Olha o que aconteceu. Aí Deus olha para ele e fala assim, ô, meu filho Ezequiel, ô filho, tu tem que profetizar mais, não falta nada aí? Aí ele, deixa eu olhar, eu acho que falta. O que é mesmo, Senhor? Profetiza a vida sobre eles. Chama dos 4 cantos da terra que o vento do Espírito venha e encha estes ossos. E ele começa, Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito Santo, vem dos 4 cantos e enche esses ossos de vida e vida com abundância. Menino, se eu te contar, começa a movimentar. O que era só esqueleto agora se tornam humanos. E eles estão andando no meio daquele vale, aquele barulho. Eu estou escutando, irmãos, o barulho de um exército que pisava, um exército que vinha forte, um exército que vinha fortalecido no Senhor, cheio de armadura, cheio de escudo, de espada, porque no momento que Ezequiel profetizou que o vento do Espírito viesse, as armaduras também vieram. E Ezequiel disse, eu profetizei. E o exército se levantou. E o Senhor Deus agiu naquele vale. Eu profetizo essa noite que o Senhor Deus está agindo nesse vale que você está vivendo. Não vai ter morte, não vai ter mais perda, chega. Não vai ter mais choro, não vai ter mais fracasso, porque o teu Deus se levanta ao teu favor. E ele vai pelejar por você ainda essa noite. Davi continua e diz assim, ó, o meu Deus, o mesmo Deus de Ezequiel do vale de ossos secos, vai me levar a águas tranquilas. Imagina o terror de Ezequiel quando viu só aquele monte de osso no cemitério. E imagina o terror de Davi quando procura água para dar para os animais, para os cavalos do exército, não tinha. Estava uma luta, um tumulto, uma batalha de água, querendo afogar Davi por onde ele passava. Ele diz assim, eu estou vendo tudo isso, essa tempestade, mas ela vai passar. Eu sei que o meu Deus vai me levar a águas tranquilas. Isso é que é fé, irmãos. Mesmo no meio do vale, da tempestade, sabe? A cachoeira se rompendo, você sentindo o frio da água, afogando, passando já no seu pescoço, chegando na sua cabeça, você vai falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me levará a águas tranquilas. E ele diz, o Senhor vai refrigerar minha alma. Refrigério, paz, tirar o calor, tirar a ansiedade, tirar o medo. Deus vai refrigerar a nossa alma. Toda vez eu brinco, eu gosto de tomar água com gelo, como vocês sabem, aqui, ó. Eu tomo água com gelo porque me desestressa. Eu tomo água com gelo porque melhora a dor do meu estômago. Eu tomo água com gelo porque eu gosto. Refresca dentro de mim. Imagina o salmista dizendo, o Senhor vai refrigerar minha alma. Eu profetizo essa noite. Que aonde havia aflição, aonde havia luta, aonde havia guerra, aonde havia ansiedade, opressão, insônia, falta de fome, falta de paz, o Senhor está agora em nome de Jesus, refrigerando a tua alma e te fazendo colher tranquilidade e paz com abundância. Engraçado, ele ainda diz assim, ó, sabe quem é meu juiz? É o Senhor. Muita gente bate na porta do juiz desesperado. Mas olha por que Davi vencia as suas guerras. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, ninguém foge da justiça de Deus. Uma hora a conta chega. Uma hora ela acontece para mim, para você, para todo mundo. Ela chegou para esse homem aqui, para Davi. Davi pecou, Davi desobedeceu, mandou matar o marido de Batseba. Batseba engravidou, o primeiro filho morreu. E depois o profeta Natan vem até ele e ele conta lá uma parábola e Davi se apressa para resolver a causa, e a causa era o próprio Davi. E ele diz assim, porque tu desobedeceu o Senhor,
nunca mais a espada sairá da tua casa. Às vezes, o que nós estamos vivendo é consequência de um pecado lá de trás. Ah, bicho, mas Deus perdoou meus pecados, lançou no mar do esquecimento. Perdão não significa que eu não vou colher os frutos. Eu fui perdoado, ele apagou do livro da culpa, mas a consequência vai vir. Sempre vai vir. E Davi diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Ele está dizendo mais uma vez, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu vou vencer qualquer guerra. No Salmo 27, que é um salmo que eu me inspiro muito, que também é de Davi, ele vai dizer, ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. Porque no Senhor eu vou confiar. Irmãos, quem anda com Deus não tem medo de nada. Eu escutei agora o Joshua dizer para mim, mamãe, eu não tenho medo de nada, eu sou forte. E eu falo muito isso, eu não tenho medo de nada porque eu estou com Deus. As pessoas falam, ai, bispa, muitas vezes você precisa andar de segurança, isso e aquilo. Eu falo, olha, eu não ando de segurança por proteção. Quem me protege é o Senhor. E o dia que a gente tiver que morrer, irmãos, a gente morre, cai no banheiro, cai da escada, acontece um terremoto, você está lá por acaso não, porque era a sua hora. A hora que chegar a sua hora, você vai morrer, independente de onde você esteja. Quanto mais medo, eu brinco, quanto mais medo tiver da morte, mais ela te persegue. E a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Só que assim, tudo tem o tempo determinado do Senhor na nossa vida. Tudo vai acontecer no tempo certo. Porque se um exército nos cerca, vou para o Salmo 21, 1000 cairão ao teu lado, 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é a hora. Você vê aquele cara lá, aquele caso do avião, lá do Chapecó, eu acho, morreu todo mundo. Menos um. Não era a hora dele. Ele estava na hora errada, no lugar errado, porque quando chega a hora, não adianta. Mas enquanto não for, ninguém toca em um só fio de cabelo na nossa cabeça. Você entendeu aí o mistério? Você entendeu? Não é o homem que te guarda, não é a polícia que te guarda, não é o segurança que te guarda, não é o carro blindado que te guarda, não é a tua casa que te guarda. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se você não acreditar que você tem Deus como teu segurança, como teu refúgio, como teu juiz, como teu protetor, esquece. Porque tudo está no comando dele. E quando Deus quer proteger, ainda que o diabo tente encontrar, ele te torna invisível. Eu sempre oro, eu digo, Senhor, quero estar invisível para os meus inimigos. As pessoas dizem, bispa, você está fazendo bruxaria? Não, eu estou fazendo fé na minha alma. Porque a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordens ao teu respeito para te guardar. Você entendeu? Isso é diferente. Quando eu oro crendo, acontece, acabei de te ensinar a profetizar, Deus vai ouvir minha oração. Ele ainda diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pastora Tami, eu quero só te dizer, Deus está com você. Ele precisou, minha amiga, derrubar algumas paredes, mas isso não é para tua vergonha. Deus permitiu as paredes caírem, foi para honrar o nome dele na tua vida, porque só assim ele levanta parede nova. Tem horas que a gente não vai entender, pastora Tami. Mas não precisa você entender, minha amada. Você só precisa continuar na posição, acreditando que cada parede que caiu foi permissão de Deus. Porque ele vai te dar condições para levantar paredes novas. O Senhor é o dono do tijolo, menina. O Senhor é o dono do cimento, da tinta, das cadeiras. Acredita, filha. Está tudo sob controle. E quando você perder o controle, não se preocupe. Deus continua no controle de tudo. Ele vai enviar alguém e vai te surpreender. Você está no processo. E o seu processo é sério. Porque Deus está te ensinando a depender dele. Você não depende das ovelhas, você não depende de homem, você não depende de ninguém. É do Senhor. Enquanto você não aprender isso, ele manda te dizer que ele vai deixar de contra-gota. Mas quando você aprender, as comportas dos céus vão se abrir, pastora Tami. O salmista ainda diz, ó,
teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão de Deus. Bordão de Deus, ele vai buscar a gente onde a gente estiver. Bordão. A vara, que quando o inimigo quer chegar perto para tentar nos apavorar, ele faz o quê? Sai daqui, vai, aqui tu não toca, vai, aqui tu não toca, vai embora. O Senhor, ele repreende o nosso inimigo essa noite. O Senhor não deixa que nós sejamos atacados. O Senhor não deixa que nós sejamos caluniados, acusados, sabe por quê? Porque ele manda dizer para nós, estou te preparando para algo grande. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa, diz o Senhor Jesus, vai ser maior do que a primeira. Você está preparado? O que Deus fará na tua vida nesse tempo não se compara a nada que você já viveu. O que Deus vai entregar nas tuas mãos não se compara a nada que você já viu. Eu sei que hoje você está olhando para a situação e dizendo, é impossível, não vai dar certo. E Deus olha para você e diz, calma, vai dar certo sim. Calma, porque no meio do temporal, no meio do vendaval, eu trabalho. Agora, se você der muita atenção para a voz do vento, você vai parar de ouvir a voz do Senhor. Presta atenção. O mesmo Deus que permitiu o choro é o Deus que vai trazer a alegria. Porque o mesmo Deus das tuas derrotas é o Deus das tuas vitórias. Ele vai permitir que você ganhe todo dia? Não, para você não ficar arrogante, prepotente. Um dia você perde, outro dia você ganha. Mas o dia que você ganhar, o jogo vai vir tão bem feito que você vai ganhar valendo por 3. Decalato, biacébia. E ele diz assim, ó, tu me prepara uma mesa perante os meus inimigos. Você está preparado? Tá, né? Você vai dizer... Tá bom, e se Deus hoje preparar uma mesa para você na presença dos teus inimigos, você vai fazer o quê? Jogar comida nele? Fazer pouco da cara dele? Ei, besta, eu tô aqui, você nem tá. É ou não é assim? É, exatamente assim. As pessoas, quando são assentadas em mesa de honra, sem seu tempo, elas fazem besteira. Deus manda te dizer, muita gente que está aqui comigo não sentou ainda, sabe por quê? Que você vai se lambuzar. E não é para você se lambuzar. É para você respeitar o processo de Deus. Olhar para quem está embaixo e não humilhar essas pessoas. Você vai simplesmente dizer, eu vou te abençoar, porque o Senhor me colocou aqui. Mas agora você vai me assistir de plateia. Não é para jogar carne na cara de ninguém. Não é para sair humilhando ninguém, pisando ninguém, que você não aprendeu isso com Jesus. Jesus, ele ensinou a dar comida para o inimigo, a orar pelo inimigo. E é assim que você vai se comportar. A mesa, eu vejo, está posta para nós. Mas é o nosso comportamento diante da mesa que vai determinar se nós vamos ficar sentados na mesa, se Deus vai nos expulsar. É forte isso, bispo, é para você entender. Porque todo mundo pede a honra. Mas e quando a honra chega, o que é que você faz? Tem gente que é soberbo, preconceituoso, mentiroso, arrogante, maltrata as pessoas. Esse tipo de gente Deus deixa sentado na mesa, pouco tempo e arranca de lá e coloca outro. Mas pessoas que aprendem a amar, a zelar e a não trocar a presença de Deus por coisas fúteis, continuam assentadas no lugar por muito tempo. E aí o salmista continua e diz assim, ó, ele vai ungir a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Irmãos, aqui é forte. Você imagina por que ele falou isso? Davi foi ungido a rei de Israel muito cedo, na presença da sua família. A cabeça dele caiu óleo aqui como rei, mas ele demorou para sentar no trono. Só que aqui ele fala, o Senhor vai me dar o que é meu, porque tentaram tomar o trono. Eu não sentei nele ainda, mas eu vou sentar. E quando eu sentar, a minha cabeça vai ser ungida. O que Deus preparou para você, ninguém vai tirar. Tá, Angelza? Ninguém vai tirar. Ninguém vai arrancar. Ninguém vai sentar no que é teu. Mas você precisa entender. Aguenta o tempo do processo, porque Deus não vai te dar para comer cru. Deus não vai te assentar no banquete sem você estar preparado para olhar teus inimigos, te ver e aplaudir. Deus não vai te deixar humilhar ninguém. Ele só vai deixar exatamente que o teu coração seja grato, igual Davi, quando assentou no trono, ele disse, Deus, quem sou eu para que me ames tanto assim?
Quem sou eu para que me honres dessa maneira? E Davi diz, ele vai ungir a minha cabeça com óleo até transbordar. E transbordar, sabe o que é? Vai sobrar. Vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todo lado. Porque Deus ele tem uma medida sacudida, recalcada, transbordante para nós. E ele diz assim, ó, bondade e misericórdia certamente vão me seguir. Ou seja, eu vou ser uma pessoa boa e eu vou ser uma pessoa misericordiosa. Só que muitas pessoas não são misericordiosas e não são boas. Parece que elas são mais ruins do que o capeta. Você precisa ter o coração bom para Deus trabalhar em você. Você precisa ser uma pessoa que pensa no outro. Você precisa ser uma pessoa que ama, que perdoa. Lembre-se, perdoar não significa conviver. Perdoar é você tirar o peso de sobre você e deixar a pessoa que te causou o mal ser liberada no reino espiritual, através de palavras e atitudes. E se ela precisar de você, por que não ajudar? Né? A gente perdoa, não convive, mas a gente ajuda se necessário for. E ele diz, ó, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque quem é misericordioso, quem ama o seu próximo, recebe a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Eu quero agora saber se você prestou bem atenção nessa palavra. Eu quero orar por você, quero fazer o ato profético do Salmo 23 agora e quero declarar sobre a tua vida. Deus tem um tempo novo para ti. Deus não é homem para que minta, Poliana. Um beijo, meu amor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim como o Salmo 23, Ezequiel no Vale de Ossos Secos, ele também precisa ser exemplo para a sua vida. Profetizar no meio do nada, quando eu não estou vendo nada, quando eu não tenho nada, é o primeiro sinal de crescimento para a vida de qualquer pessoa. Então agora eu vou orar por você. Você vai ofertar no ministério, e esta oferta, eu sei que agora está à noite, você vai amanhã imprimir o comprovante e você vai colocar na sua Bíblia no Salmo 23. E você vai contar 23 dias a partir de hoje. E Deus, Ele está movimentando as águas a teu favor. Alguma coisa grande vai acontecer. Então, Deus, eu quero apresentar agora todos que oram comigo. Todos que receberam, Senhor, a ministração essa noite. O coração dos teus filhos é ensinável, Pai. Eles param para ouvir, eles param para prestar atenção na tua palavra, aquilo que o Espírito Santo os usa. Agora eu vou ler o livro, Senhor. O livro onde tem as dicas para nós termos uma vida bem-sucedida. Eu quero te pedir, cada semente, cada oferta que for lançada agora, que seja abençoada pelo Senhor. Venha, ó Deus, multiplicar, abençoar, abrir portas. E que essa oferta colocada no Salmo 23, em até 23 dias, Deus venha fazer algo extraordinário na vida deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Agora, olha, o Pix do Ministério está aqui, tá? É 40 358 687 1000 contra 56. Está na tela, ó. Eu vou ler agora uma palavra desse livrinho. Eu gostaria de ler uma palavra para cada pessoa, mas tem 310 pessoas na live, aí eu não vou parar hoje. Então, eu vou escolher uma mensagem e vou ler essa mensagem agora, enquanto você oferta para todos nós. Então, eu vou ler aqui, eu vou pensar, eu vou ler a mensagem de número 51, tá? Presta atenção. 51 é para todos nós. Ó, 51, presta atenção o que diz, ó. A inclinação da alma. Em cada lugar onde for, ali estarei para me encontrar com você. Alegre-se em saber que estou do seu lado. Estou no meio da tristeza e da alegria. Estou nos seus negócios, tanto quanto estou no santuário de adoração. Na verdade, lá, no seu negócio, você prepara o terreno para a adoração. Esteja contente em todos os lugares e esteja em paz no seu espírito. Você conhece a verdade da minha onipresença, mas precisa experimentá-la mais profundamente. Aprende depressa, porque é um exemplo para os outros. É nas provações que você se torna forte. Não fuja delas para me buscar.
estabeleci circunstâncias e o coloquei no meio delas. A obra do diabo é demolir, matar e destruir. Se não consegue impedi-lo de encontrar uma plataforma para ação, ele tentará fazê-lo pensar que algum outro ministério seria mais abençoador do que o seu. Lembre-se, sua consagração interior santifica a sua ação exterior. Dois podem fazer o que parece ser a mesma obra, mas para um ela é santa, para o outro é carnal. A diferença está na inclinação da alma, quer seja para a glória de Deus, quer para exaltar o ego. Sopro o fôlego da minha vida naquilo que é oferecido para mim como sacrifício de amor. Ofereça diariamente para mim tudo que confie a você e descobrirá um sentimento crescente de harmonia espiritual. É para você, ó. Exatamente o que eu preguei. Quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus e faz aquilo que Ele pede de nós, somos abençoados em todas as áreas. O inimigo vai tentar em todo o tempo colocar na nossa cabeça que aquele ministério é melhor, aquele fulano é melhor, a casa do ciclano é melhor, mas é mentira dele. O melhor é o nosso. Porque Deus não dá além das nossas forças. Se Deus entregou para nós é porque a gente pode e é o que a gente merece ter. Então, vamos ser gratos por tudo que nós temos, pelas bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você que é de Brasília, a Poliana está aqui, ó, sábado, a partir das 15 horas eu vou estar aí na tenda do Tabernáculo dos Milagres. Tabernáculo dos Milagres, em Águas Claras, com a bispa Jaqueline. Você que é de Brasília, não deixe de estar junto. Sábado vai ser um momento profético, lindo, maravilhoso. Nós vamos estar em Brasília, eu vou estar com você. Que livro é esse, David? É um livro que eu gosto muito de ler, ó. Na Estrada Real da Entrega Absoluta. Sempre que eu quero orar, que eu preciso de uma palavra, eu peço ao Senhor e eu leio aqui. Espero vocês em Brasília sábado. Não esqueça, quando vem pregar em São Paulo, dia 21 de agosto eu vou estar em São Paulo. Não esqueça de fazer o ato profético, tá? Colocar aqui a oferta no Salmo 23. Não esqueça de meia-noite ouvir a palavra do dia. E não esqueça que na próxima quinta-feira eu estou aqui de volta 20 horas com você no nosso culto de cura e libertação. Que você possa lembrar, você tem dono, você tem pastor e nada te faltará. Que o meu Deus te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Daqui a pouco, meia-noite, se o nosso Deus deixar, eu volto na palavra do dia. Deus abençoe. Beijo, Poliana. Deus abençoe você.